da luz. O que é a refração da luz? Então, a refração da luz vai ser um fenômeno de quando um feixe de luz, vários feixes de luz, atravessam de um meio para outro e quando ela faz essa travessia, a velocidade dela muda e a sua direção de propagação também vai sofrer um desvio. Então aqui vocês podem ver aqui nessa imagem do laser verde aqui, tem um feixe de luz que está inicialmente no ar e ele vai passar do ar para a Terra. E quando ele passa do ar para a Terra, a luz encontra mais dificuldades para conseguir atravessar. Então, ela vai sofrer um desvio e também vai mudar a sua velocidade de propagação. Então, aqui, quando a gente vê a imagem de uma caneta na água, a gente vê ela um pouco distorcida, porque a luz que está saindo de lá, ela sofre essa refração, ela muda essa direção, e a gente vai entender mais para frente o porquê que a gente vai ver essas coisas tão diferentes assim. Então, aqui é o fenômeno da refração explicando tudo o que pode acontecer. Então, não quer dizer que todo raio que está passando do ar para a água vai sofrer refração. A luz em si, ela também é uma energia, ela tem energia. Então, essa luz incidindo na água, do ar para a água, ela pode ser absorvida como forma de energia pelas moléculas de água. Ela pode ser refletida, porque a água pode se comportar também como uma superfície refletora, um espelho. E o raio também vai ser refratado. Então, quando a gente tem um meio transparente, como a água, vai se predominar, então, essa refração, do que a reflexão e do que a absorção. Então, algumas características aqui. Agora a gente vai falar sobre o índice de refração. Então, como eu tinha falado, quando a luz vai passar de um meio para o outro, vai ter uma variação da sua velocidade de propagação. Ela vai aumentar ou vai diminuir devido às diferenças atômicas das substâncias diferentes, como, por exemplo, o ar e a água. A gente poderia falar de vidro, a gente poderia falar de diamante. Vão ter propriedades, substâncias diferentes, moléculas diferentes, mais juntas, menos juntas, que vai dar uma dificuldade diferente para a luz, se comportando como partícula, atravessar aquele meio, então vai ter uma variação na sua velocidade. A gente não, né? Ninguém aqui fez isso, mas já calcularam aproximadamente quanto é a velocidade da luz no vácuo. Eles acharam uma velocidade que eles chamam de Czinho, de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E a gente vai chamar de índice de refração uma qualidade do meio, que é uma quantidade do meio para a gente expressar quanto a luz vai percorrer, a velocidade da luz que vai percorrer naquele meio. Então, no vácuo, a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Em qualquer outro meio refringente é aquilo que vai dar interferência à passagem da luz. A velocidade da luz ela vai ser, então, menor do que a velocidade da luz no vácuo, que é um meio que tem nem tem nenhuma interferência à passagem da luz no vácuo. E então a gente vai obter esse índice de refração devido a uma comparação da luz nesses meios refringentes em comparação ao vácuo. E o índice de refração de um determinado meio vai depender também do tipo de luz
que vai se propagar naquele meio. Então, a luz vermelha, azul, a luz azul, a luz verde, elas vão ter índices de refração diferentes em determinados meios. E a gente vai ver mais para frente que isso vai interferir em como cada tipo de luz vai se refratar. E essa questão de mais refringente e menos refringente. Se a gente pegar dois meios, um meio vai ser mais refringente que o outro se a velocidade da luz naquele meio for menor do que no outro meio. Então é só imaginar assim: um meio ele vai ser mais refringente se ele oferecer uma interferência maior à passagem de luz, à passagem da luz. Se ele vai oferecer uma maior interferência, isso quer dizer que a velocidade da luz naquele meio vai ser menor. Então, um meio mais refringente, a luz vai ter uma velocidade menor. E um meio menos refringente, a luz vai ter uma velocidade maior naquele meio. Aqui, então, a gente tem três substâncias, né? A água, o vidro e o diamante. Então, vamos pensar em termos de mais refringente e menos refringente. Então, a gente ainda não chegou ao que vale o N, mas o N vai ser. Para a gente calcular o N, a gente vai pegar a velocidade da luz e dividir pela velocidade no meio. Como a velocidade no meio vai ser sempre menor que a velocidade da luz no vácuo, que é o Czinho, como essa velocidade vai ser sempre menor, o N vai ser sempre maior que 1. Então, quanto maior o N, menor a velocidade da luz naquele meio. Se menor a velocidade da luz naquele meio, mais refringente o meio é. Então, a gente tem aqui a água com N de 1,30, o vidro com um índice de refração de 1,5 e o diamante com um índice de refração de 2,4. Qual meio é mais refringente, qual meio é menos refringente? Para o meio ser mais refringente, ele tem que dar mais interferência à passagem de luz. Se ele dá mais interferência à passagem da luz, a velocidade naquele meio vai ser menor. Se a velocidade naquele meio vai ser menor, o N dele tem que ser maior. Então, aqui o meio mais refringente é o diamante. O vidro vai ser menos refringente que o diamante, mas mais refringente que a água. E a água vai ser menos refringente que o vidro e que o diamante. Então, aqui, voltando de novo na fórmula, como a gente calcula o índice de refração. Então, o índice de refração é simplesmente uma comparação de como a luz vai se comportar, de como a velocidade da luz vai se comportar em um determinado meio em relação à sua velocidade no vácuo. Então, a gente vai dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio e vai obter, então, esse índice de refração, e que ele vai ser maior que 1. Se ele for igual a 1, isso quer dizer que a velocidade da luz naquele meio é igual à velocidade da luz no vácuo. Agora, algumas coisas que vocês deveriam saber sobre o índice de refração. Então, essa refração vai ser uma grandeza adimensional. Ela não vai ter nenhuma unidade de medida. Por quê? Porque você está dividindo velocidade por velocidade. Metros por segundo por metros por segundo, quilômetros por hora por quilômetros por hora. Então, esse índice ele não tem uma unidade. E, como eu já tinha falado, por hipótese, a gente definiu que o índice de refração no vácuo é igual a 1, porque C dividido por C vai ser 1. Então, é isso. Qualquer meio material refringente que oferece interferência à passagem da luz deve ter um índice de refração maior do que 1. Então, se o índice o material vai oferecer interferência à passagem da luz, vai diminuir essa velocidade da luz. Então, quando a gente for calcular o índice da refração, ele tem que ser maior do que 1. O índice de refração de determinado meio indica quantas vezes a velocidade da luz a velocidade da luz no vácuo é maior do que naquele meio, como nos deu a fórmula. Quando comparamos meios ópticos transparentes, é comum utilizar o termo refringência. Portanto, dizemos que um meio
A é mais diferente que o meio B, se o índice de refração A for maior que o índice de refração B, como a gente já viu nos slides anteriores. O índice de refração absoluto é inversamente proporcional à velocidade da propagação da luz no meio, isto é, quanto menor for a velocidade de propagação da luz, maior será o índice de refração do meio, como a gente já viu também. E o índice de refração de um meio material depende da cor da luz monocromática que está se propagando nesse meio. Então, como eu já falei, luz vermelha vai ter um índice de refração, luz azul vai ter um outro índice de refração, luz verde vai ter um outro índice de refração. Vão ter velocidades diferentes em meios em um mesmo meio. E a gente ainda não adentrou muito isso, vai ter desvios na sua direção de propagação diferentes. A gente vai falar sobre índice de refração relativo. Alguns exercícios vão dar para vocês esse termo de índice de refração relativo. O que vai ser. Deixa eu só beber um pouco de água. O que vai significar isso? Esse índice de refração relativo não vai estar mais comparando a velocidade do meio em relação à velocidade da luz no vácuo. Vai estar comparando os índices de refração de cada meio. Então, o que vai acontecer? Quando eles te derem um índice de refração igual... vamos pegar esse meio A aqui e esse meio B na imagem aqui. A gente tem o raio incidente e a gente tem esse raio refratado aqui no meio B. Então, a gente tem o índice de refração do meio A, NA, e o índice de refração NB. No exercício, como sofreu um desvio de propagação, isso já quer dizer que os índices de refrações são diferentes. No exercício, ele te deu que o valor desse índice de refração relativo, ou pede para você calcular esse índice de refração relativo. Então, o que isso quer dizer? Você vai comparar se ele quer o índice, nesse caso aqui, ele quer o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B. Então, o que isso quer dizer? Algo em relação a algo. NA em relação a NB. Isso quer dizer que você vai fazer uma razão de NA por NB. Dividir NA por NB. Então, a gente sabe que NA é a velocidade da luz, dividido pela velocidade da luz, a velocidade da luz no vácuo, dividida pela velocidade da luz no meio A. E NB é a velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio B. Então, se a gente pegar o índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B, que é NA dividido por NB, é só a gente colocar velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio A, dividido por velocidade da luz no vácuo, dividido por velocidade da luz no meio B. Se a gente pode cortar aqui, então, o Czinho, que é a velocidade da luz no vácuo, porque tem valores iguais. Então, vai ficar 1 dividido por VA, dividido por 1 dividido por VB. Quando a gente tem 1 dividido, uma fração em cima, uma fração embaixo, a gente vai inverter. Então, vai ficar VB sobre VA. Então, quando ele te dá um índice de refração relativo do meio A em relação ao meio B, isso quer dizer que esse é o valor da velocidade da luz no meio B dividido pela velocidade da luz no meio A. Se ele te der o índice de refração relativo do meio B em relação ao meio A, que é o NBA, vai ser o inverso. Então, vai ser a velocidade da luz no meio A dividido pela velocidade da luz no meio B. Vocês esquecerem, sempre lembrem desse processo de divisão aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre continuidade óptica. Então, a gente vai considerar dois meios transparentes, A e B, e um feixe de luz dirigindo-se de A para B. Então, esses seriam um meio da esquerda e um meio da direita. Para que haja feixe refletido, é necessário que NA seja diferente de NB. Então, para a gente conseguir ver esse pedaço de vidro que está entrando na água aqui, o índice de refração do meio A tem que ser diferente do índice de refração do meio B. Quando a gente tem índices de refração iguais de meios diferentes, não vai ter uma luz refletida e também não há mudança na direção da luz ao mudar de meio. Nesse caso, dizemos que há continuidade óptica.
Então, quando a gente tem, igual aqui, o, o, como eu posso falar? O índice de refração do vidro vai ser igual ao índice de refração desse tetraclorodietileno. Não vai ter luz refletida passando por ali. Toda luz que passar por ali vai sofrer refração. Então a gente não vai conseguir ver esse pedaço de vidro dentro do tetracloroetileno, porque eles têm índices de refração igual. Então, por isso que esse pedaço de vidro tem o mesmo índice de refração do tetracloroetileno. Então, não vai ter luz refletida. Ela vai se comportar como o mesmo meio, então a gente não vai conseguir observar. Isso é o conceito da continuidade óptica. Aqui falando um pouco sobre como é formado o arco-íris na questão das gotas de chuva, as gotas de água no ar atmosférico. Então, vai acontecer, então, o fenômeno de refração. Então, vai acontecer também a dispersão luminosa, que é a luz branca do Sol é formada por vários tipos de cores monocromáticas. Como eu falei, vão ter índices de refração diferentes no mesmo meio, vão sofrer desvios diferentes. Então, essa luz branca vai começar a dividir, a separar as luzes monocromáticas. Então, vai acontecer essa dispersão luminosa. Então, aqui, como vocês veem na esquerda, tem essa gota de água, a luz branca incide nessa gota de água e sofre refração. E já há uma dispersão, uma primeira dispersão dessa combinação de cores. Aqui, nessa outra parte, alguns raios vão sofrer reflexão, e, como eu já tinha dito, pode acontecer reflexão, refração e absorção tudo ao mesmo tempo. Então, alguns raios podem sofrer reflexão e depois vão sofrer refração de novo, aqui nesse ponto 3, e vão se dispersar ainda mais. Então, é assim que vai se formar o arco-íris, que é a luz incidindo em gotículas na atmosfera e essa luz se dispersando. Aqui, então, mais exemplificado, então, o que está acontecendo? A luz do Sol incidindo nas gotas de chuva no ar atmosférico e indo para o olho do observador. Então, para acontecer isso, o Sol sempre vai ter que estar atrás do observador. Então, o arco-íris vai se formar. O observador sempre vai estar entre o Sol e o arco-íris. E aqui, mostrando para vocês um prisma que mostra que também vai fazer acontecer essa mesma coisa que acontece nas gotículas de chuva, e essa dispersão luminosa por causa dos diferentes índices de refração para determinadas luzes monocromáticas. Então, índice de refração do raio de luz vermelho, raio de luz alaranjado, amarelo, verde, azul, vão ser diferentes em um determinado meio e vão sofrer desvios diferentes, como mostrado aqui na direita. Mais para frente a gente vai adentrar um pouco mais em prisma e vocês vão entender também um pouco mais sobre sobre o funcionamento do prisma. Então, algumas curiosidades. Durante o dia, uma pessoa dentro de casa olha através do vidro de uma janela e enxerga o que está do lado de fora. Então, quando está de dia e você olha para uma janela, você consegue enxergar muito, muito nitidamente tudo que está lá fora. À noite, você vê aquela mesma janela, você consegue ver mais claramente sua imagem refletida pelo vidro. E não enxerga muito o que está do lado de fora. Por que acontece isso? Porque durante o dia, a luz que vem de fora atravessa a janela e é muita luz proveniente do sol. Então você está chegando muita informação no seu olho do lado de fora. E a luz que está sendo refletida na janela e chegando no seu olho não está te dando tanta informação quanto aquela luz de fora. Então, por isso predomina você ver o que está acontecendo lá fora. Já quando é de noite, você não tem muita luz proveniente do lado de fora.
que geralmente as coisas estão escuras lá fora e dentro da sua casa as luzes estão acesas. Então, você consegue, vai ter um predomínio, então, da luz refletida naquela janela e você vai conseguir, então, vai conseguir ver mais nitidamente o seu reflexo naquela janela. Uma pequena curiosidade. Vamos fazer um exercício, então, o primeiro exercício. Um raio luminoso proveniente do ar atinge perpendicularmente uma esfera oca de vidro de 30 centímetros de diâmetro. As paredes da esfera têm 6 centímetros de espessura. Considerando-se que o índice de refração do vidro em relação ao ar é 1,5, que a velocidade de propagação da luz no ar é 300 mil quilômetros por segundo. A. Esboce o gráfico da velocidade de propagação da luz em função do tempo, desde momentos antes da luz atingir a esfera até instantes após ela deixar a esfera. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos pegar quando o ar está, a velocidade da luz no ar, fora da esfera. A gente precisa saber qual vai ser isso. Ah, ele já deu, na verdade, né? A velocidade de propagação da luz no ar é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, a gente já tem essa velocidade da luz no ar. Mas agora a gente precisa saber qual é a velocidade da luz no vidro. Para isso, a gente vai pegar, então. É, ele deu aqui que o índice de refração do vidro em relação ao ar é igual a 1,5. Então, esse é aquele exercício que deu o índice de refração do vidro em relação ao ar. Então, é o NVA. Então, isso quer dizer que a velocidade do vidro em relação ao ar vai ser igual à velocidade da luz no ar dividido pela velocidade da luz no vidro. Então, é assim que a gente vai descobrir essa velocidade da luz no vidro. Então, o índice de refração relativo é 1,5. Aqui a gente vai trocar, a gente vai fazer uma conversão de quilômetros por segundo para centímetros por segundo, para a gente conseguir resolver o exercício mais fácil, pois a esfera tem 6 centímetros de espessura, então a gente tem que deixar na mesma unidade, então a gente vai trocar o 300 mil quilômetros por segundo, vai ficar 300 mil vezes K é 10 a terceira, e a gente vai ter que aumentar, então, vezes 10 a quinta para ir até centímetros. Então, aqui é só fazer a conta. 1,5 igual a 3 vezes 10 elevado a décima, centímetros por segundo, que é a velocidade da luz no ar, dividido pela velocidade da luz no vidro. Fazendo essa conta, a gente descobre que a velocidade da luz no vidro é de 2 vezes 10 elevado a 10 centímetros por segundo. Então, agora a gente tem que calcular o tempo que essa luz vai demorar para atravessar as paredes, cada uma das paredes da esfera, porque ele quer que a gente faça um gráfico da velocidade de propagação da luz em função do tempo. Então, aqui, só para vocês verem a imagem um pouquinho de como vai ser essa esfera. Então, essa esfera, vamos deixar ela num plano e transformar em 2 círculos concêntricos. E a luz, ela vai, então, atravessar essa esfera perpendicularmente e vai passar pelo seu centro também. E ele fala, então, que as paredes da esfera têm 6 centímetros de espessura e 30 centímetros de diâmetro tem essa esfera. Então, essa esfera tem 30 centímetros de diâmetro e cada parede dela tem 6 centímetros de espessura. Então, a parede da esquerda e a parede da direita vai ter 6 centímetros de espessura. Então, o diâmetro dessa circunferência aqui menor vai ser de 18 centímetros. 30 menos 6, menos 6, 18 centímetros. Então, a gente quer descobrir, primeiramente, qual vai ser o tempo que a luz vai demorar para atravessar cada parte da esfera que não é oca, que é preenchida por material.
Então, a gente vai fazer a velha fórmula da velocidade igual a distância dividido pelo tempo. A gente tem que a velocidade, então, no vidro é de 2 vezes 10 elevado a 10. E esse D é 6 centímetros de espessura. Então, a gente calcula que para passar esses 6 centímetros aqui, a luz demora 3 vezes 10 elevado a menos 10 segundos. Então, aqui no gráfico, a gente coloca na função do tempo aqui, 10 elevado a menos 10 segundos. A gente só coloca aqui, então, os valores embaixo depois. E a outra parte que a gente vai ter que descobrir é quanto tempo a luz vai demorar para atravessar é, essa parte de ar aqui no centro. Então, para isso, a gente vai usar a velocidade da luz no ar, que é 3 vezes 10 elevado a 10 centímetros por segundo, e, e essa distância aqui, é, desse centro aqui, né, no interior da esfera. Então, fazendo essa conta, a gente tem que isso vai dar 6 vezes 10 elevado a menos 10 segundos. E aqui a gente vai traçando o gráfico, que é da velocidade em relação ao tempo. Então, quando a velocidade da luz está no ar, é 3 vezes 10 elevado a 10 centímetros por segundo. Aqui ele decidiu nesse gráfico fazer essa parte anterior da esfera de 6 vezes 10 a menos 6 segundos. Então, foi assim que foi o tracejado. Então, demora 3 segundos para atravessar a parte de vidro. Então, aqui, de 6 a 9 e de 15 a 18. E aqui, 6 segundos para atravessar a parte do ar. Então, é assim que foi montado o gráfico. 6 segundos também aqui ele considerou para atravessar a parte do ar, quando vai ser 3 vezes 10 a décima. E aqui, 3 segundos, quando vai ser 2 vezes 10 a décima centímetros por segundo. Então, esse vai ser o gráfico da velocidade em relação ao tempo, da velocidade da luz em relação ao tempo. A letra B pede qual o tempo que o raio leva para atravessar completamente essa esfera. Então, é só a gente pegar o tempo do início até o final dessa esfera. Então, a gente faz 18 menos 6. 18 menos 6 vezes 10 elevado a menos 10, que é a unidade do tempo que a gente colocou no gráfico. A gente vai achar, então, que esse tempo é de 12 vezes 10 elevado a menos 10, ou 1,2 vezes 10 elevado a menos 9 segundos. Tá, agora a gente vai passar para a parte de leis da refração. Então, a gente já sabe o que é a refração, a gente já sabe o que é o índice de refração de um meio. Agora a gente vai entender como esses raios vão se comportar quando passa de um meio para outro. Então, a gente vai considerar, primeiramente, dois meios homogêneos e transparentes, 1 e 2. De índices de refração diferentes, do meio 1, N1, e do meio 2, N2. E um raio incidindo sobre a superfície de separação, que a gente vai chamar de S, entre esses meios. Aí, o que a gente vai fazer? Aquela normal da reflexão, a gente também vai traçar na refração, que vai nos dar um norte do que vai acontecer com esse raio. Então, a normal é sempre perpendicular ao ponto de separação do meio. Então, a gente traça essa normal, e ela também vai ser traçada sobre o ponto de intersecção do raio com a superfície de separação do meio. E a gente vai chamar aqui de I o ângulo formado entre o raio incidente e a normal. Depois que vai acontecer com esse raio, ele vai se refratar. E vai começar a se propagar no meio 2, vai mudar sua velocidade e vai sofrer um desvio. Quando há uma diminuição da velocidade de propagação, o que vai acontecer? Esse raio tende a se aproximar da normal. Então, por isso que o raio aqui está se aproximando da normal.
Se acontecer de um meio para outro, aumentar a velocidade de propagação da luz, o raio vai se afastar da normal em relação ao raio incidente. Ele vai sofrer um afastamento da normal. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando o raio de luz está passando de um meio menos refringente para um meio mais refringente, sua velocidade vai diminuir, ele tende a se aproximar da normal. Isso é explicado por um fenômeno que eu esqueci o nome agora, mas é um fenômeno de conservação de energia da luz. Ela vai estar diminuindo a sua velocidade no meio e com isso ela vai modificar a sua trajetória para a conservação de energia, para ela percorrer uma menor distância. Por isso que ela modifica essa trajetória. Então, ela mudou a velocidade para menos, ela vai se aproximar da normal. Ela mudou a velocidade para mais, ela vai se afastar da normal. E aqui, então, a gente vai obter um ângulo chamado R, que vai ser o ângulo formado entre a normal e o raio refratado. Então, a primeira lei da refração nos diz o quê? Que o raio incidente, a normal e o raio refratado vão estar no mesmo plano, vão ser coplanares. Então, aqui, esse quadrado de trás aqui, que eu vou chamar de plano alfa, vai ser o plano que vai coincidir os raios incidentes, a normal e o raio refratado. Então, sempre que a gente for estudar a refração, a gente vai estar falando de um estudo bidimensional. Esse plano beta aqui é o plano de separação da superfície, mas ele não vai compreender o raio incidente, nem o raio refratado, nem a normal. E a segunda lei da refração? A segunda lei da refração é uma lei que nos dá uma fórmula, se chama lei de Snell-Descartes. E o que essa fórmula nos diz? Que a relação entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é uma grandeza constante. Então vai ser uma grandeza constante. E ela vai ser o índice de refração do segundo meio em relação em relação ao primeiro. O que isso quer dizer? Que o seno do ângulo do raio incidente com a normal, dividido pelo seno do ângulo do raio refratado com a normal, vai ser igual ao índice de refração do meio 2, dividido pelo índice de refração do meio 1. Então, isso nos dá o quê? Se a gente passar um para o lado e fazer a multiplicação. Isso nos diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do meio 1, do I, é igual o índice de refração do meio 2 vezes o seno do R, que é o ângulo de refração, que é o ângulo da normal com raio refratado. Não sei se tinha um jeito fácil de decorar isso, mas eu decorava com uma rima, assim. Tipo, N1 sendo 1 igual a N2 sendo 2. Eu decorava assim, nunca esqueci. Mas acho que não lembro de nenhuma técnica de memorização sobre isso, não. Mas essa é a lei de Snell-Descartes. Eu não tenho capacidade de demonstrar essa lei para vocês. Nem faço a menor ideia de como se chegou nisso. Tem a ver um pouco com aquela questão da conservação de energia da luz. Foi assim que eles conseguiram chegar nessa lei, mas eu não tenho conhecimento específico de como demonstrar essa lei. Mas é isso. Então, quando vocês. No exercício, geralmente, eles vão te dar o índice do meio 1, o índice do meio 2, o ângulo o ângulo de incidência com a normal, e vão pedir qual o ângulo do raio refratado com a normal. Aí vocês vão utilizar essa fórmula e vão encontrar isso. Mas, basicamente, essas são as duas leis da refração. Então, o que essas expressões da segunda lei nos mostram? Elas nos mostram que quando a luz passar de um meio menos refringente
ou seja, com menor índice de refração, para o meio mais refringente, ou seja, com maior índice de refração, o ângulo de refração será menor que o ângulo de incidência, ou seja, vai se aproximar da normal, aquilo que a gente falou. E menor será a velocidade da luz nele. Então, aqui a gente tem o meio do ar e o meio do diamante. Há um raio incidente que faz um ângulo de 60 graus. Ele é refratado. Ele se aproxima da normal, porque o ângulo diminui, 21 graus aqui. Então, isso quer dizer que, o quê? Que o ar é menos refringente que o diamante. Que a velocidade da luz no ar é maior que a velocidade da luz no diamante. Então, a luz precisa conservar energia, vai mudar sua trajetória para se aproximar da normal. Aqui, mesma coisa do ar para o vidro, também mesma coisa do ar para a água, também mesma coisa. Quanto maior o índice de refração em relação ao outro meio, mais a luz vai se desviar. Como a gente percebe aqui, o índice do diamante é maior que o índice do vidro. A luz se desviou muito mais. Entendeu? Se aproximou muito mais da normal. E pelo princípio de reversibilidade, aquele princípio da luz que a gente já tinha estudado antes, do caminho inverso, quando a luz passa, então, do meio mais refringente para o meio menos refringente, a sua velocidade vai aumentar e ela vai se afastar da normal. Então, aqui, se a gente pegar o caminho anterior, e a luz está vindo do diamante para o ar, diamante sendo o meio mais refringente e o ar o meio menos refringente, a luz vai o quê? Se afastar da normal. Então, isso é uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Agora eu vou falar sobre o que é o desvio na refração. O que a gente chama de desvio na refração? A gente vai chamar de desinho e vai corresponder ao quê? Vai corresponder ao ângulo entre o prolongamento do raio incidente. Então a gente vai prolongar o raio incidente como se ele não sofresse refração, continuasse o seu caminho normal, não tivesse um outro meio separando. E a gente vai pegar, então, o raio refratado e vai pegar esse ângulo. Esse ângulo é o que a gente vai chamar de desvio na refração, é o que a gente chama. Aqui na direita, se o raio incidente for perpendicular à superfície de separação do meio, o desvio vai ser igual a zero, pois não vai acontecer um desvio. E por que não vai acontecer? E por que não vai acontecer um desvio? Porque o seno de 90 vai ser... peraí. Peraí que eu não lembro. Porque o seno de 90 é igual a 1, então não há diferenciação não vai haver a refração. Tá. Próximo exercício. Nossa, faltam 10 minutos. Tá bom. Numa loja são vendidos aquários em forma de prismas retos com bases em forma de L. O vigia da loja gosta de assistir uma grande TV plana situada numa parede distante, na sua frente. O problema é que na linha divisada entre o posto do vigia e o centro da TV há uma coluna atrapalhando. Um dia, o vigia percebeu que esta coluna, embora fosse suficientemente larga para atrapalhar a visão da TV, era suficientemente estreita para torná-la invisível para ele, mediante o posicionamento certo de dois aquários cheios de água. As figuras A, B e C abaixo mostram, em vista superior, 3 formas de dispor os aquários entre o vigia e a TV. Então aqui, ele falou que tinha a TV, 2 aquários, uma coluna, esse ponto preto, e aqui atrás a visão da pessoa que estava vendo a TV. Então a gente tem aqui, e ele falou que era ar, que aí fora era ar, será que ele falou? Tá. Não falou, mas vamos considerar que é o ar. Então aqui a gente tem os raios de luz saindo da TV e 3 formas de dispor o aquário, e ele quer saber quais formas, quais figuras vão nos dar. Aqui, ó. Após analisar como os raios de luz que partem da TV, mostrados na figura, mudam de direção ao passarem do ar para a água, então é realmente o ar, os aquários, e de volta para o ar, é correto concluir que as disposições dos aquários
que permitem ao vigia observar a TV através da água transparente dos aquários, como se a coluna não estivesse lá, são. Então, ele quer quais aquários vão possibilitar que todos os raios de luz que saiam da TV não batam na coluna. O que a gente tem que saber? Que o ar é um meio menos refringente que a água. Se é um meio menos refringente que a água, esses raios vão o quê? Se aproximar da normal. Quando forem da água para o ar, eles vão se afastar da normal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer desenhos para saber o que vai acontecer. Então, essas partes em amarela são a normal, que foi traçada, e as partes em vermelha vai ser os raios de luz. Então, você consegue observar aqui, ó, vamos pegar esses raios mais próximos aqui. Esse raio aqui vai incidir na água, traça normal, perpendicular à superfície de separação. O raio vai se aproximar. Chegou aqui, traça normal, perpendicular ao ponto e à superfície. Agora vai se afastar da normal. Aqui, novamente, traço, o raio vai se aproximar e vai sair da linha de visão. Não vai, nenhum raio vai passar pela coluna. Já aqui, nesse daqui, então, o raio vai vir, se aproximar da normal até aqui e depois se afastar. Vocês vão perceber que vão ter alguns raios que vão encostar nessa coluna, nessa da direita. Aqui, os raios estão indo perpendicularmente. Então, eles estão acertando a coluna, né? Então, perpendicular não vai sofrer desvio. Então, eles vão acabar sendo impedidos de passar pela coluna. Então, a única resposta seria a configuração do aquário de água da alternativa A. Então, seria apenas A. Eu lembrei aqui, eu falei errado sobre o raio incidente perpendicular, eu tinha esquecido totalmente como que era a explicação disso. Mas é porque o raio incidente, quando está perpendicular à superfície de separação, o ângulo dele com a normal é de 0 graus. E o seno de 0 é 0. Se o seno de 0 é 0, então o seno do raio incidente com a normal é 0, então N1 vezes 0 é 0. 0 dividido por N2 é 0. Então isso quer dizer que o seno do raio refratado com a normal é 0 também. Se o seno do raio refratado é 0, o seno que vale 0 é do ângulo 0 graus. Então, também o raio refratado com a normal vai ter uma angulação de 0 graus. Gente, eu vou parar a aula por aqui, porque eu vou entrar em reflexão total e vai demorar mais de 5 minutos. Então, semana que vem a gente termina essa aula de refração, talvez, espero que sim. Falar sobre reflexão total, dióptro plano, lâmina de faces paralelas e terminar toda essa questão de refração. Então, foi isso a aula por hoje. Vocês têm alguma dúvida? As linhas do exercício? Tá, vou apresentar de novo aqui. Ó, então, a linha amarela vai ser a normal, porque ela vai ser perpendicular à superfície de separação da água com o ar. Então, foi aqui que eu tracei a normal. E aqui no exercício ele tinha esses raios pretos, era os raios que saíam da TV. Então, quando o raio está no ar e vai para a água, ele vai se aproximar da normal. Então, o raio vermelho aqui, que vai o raio refratado, vai se aproximar da normal. Aqui é onde ele vai incidir de novo. Então, eu tracei outra normal perpendicular à separação das superfícies. Só que dessa vez o raio está indo da água para o ar. Se ele está indo da água para o ar, ele vai se afastar da normal, porque ele está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, ele se afasta da normal.
Quando ele vai bater aqui, é que aqui não está traçado a normal, que é amarelo, mas a normal vai ser perpendicular. Ó, se a gente pegasse esse da direita aqui que está traçado, o amarelo. Então o raio está indo agora do meio menos refringente para o meio mais refringente, do ar para a água. Então o raio vai se aproximar da normal. E aqui, novamente, ele está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ele vai se afastar da normal. Então, se a gente traçar isso daqui, a gente vai perceber que esses raios que estão saindo da TV não estão batendo na coluna. Aqui, ó, é que ele não fez o traçado vermelho direito aqui, faltou. Mas pegando esse raio aqui, ele está vindo aqui, menos refringente para mais refringente. Ele se aproxima da normal. Não sei se você consegue ver minha seta fazendo o raio se aproximar da normal. Aqui, quando ele chega nesse ponto de separação, do meio mais refringente para o meio menos refringente, ele vai se afastar da normal. E você percebe que ele já passa um pouco na coluna. Então, esses raios mais aqui, com certeza vão bater na coluna. Então, vai acabar batendo na coluna. E no C, os raios estão perpendiculares à superfície de separação, então eles vão continuar, eles vão atravessar sem sofrer refração, então com certeza vão bater na coluna. É isso basicamente, você conseguiu entender? De nada. Então é isso, gente. Até mais. Boa noite.